Essa semana eu ouvi de um médico geneticista a seguinte frase: quem mata não é o novo coronavírus, mas o que ele provoca no nosso organismo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, decidi então tentar entender na prática, de forma clara e objetiva, o que acontece quando o vírus entra no nosso organismo, principalmente de quem já tem alguma doença, como é o caso do diabetes. Ela é uma fábrica de anticorpo. E o que é um anticorpo? É uma proteína. Para quem tem uma doença autoimune, o que muda na prática, né? O que pode acontecer? Tem uma substância produzida pelos músculos e ele protege a gente contra o coronavírus. Então, se você quiser entender o que acontece e saber, né, de forma prática, como o corpo reage, veja esse vídeo até o final num bate-papo muito bacana e esclarecedor. Já faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Pessoal, antes de entrar nesse assunto, eu não poderia deixar de agradecer você que faz parte dessa corrente para levar informação de verdade a quem precisa. A gente sabe que existem muitas fake news, notícias mentirosas por aí, curas milagrosas, e o papel do canal é levar informação de verdade. Somos mais de 20 mil inscritos. Obrigado a todos vocês que acreditam no meu trabalho e me ajudam nessa corrente. Agora sim a gente vai então entender um pouco mais sobre o que acontece quando o novo coronavírus entra no nosso organismo. Doutor Felipe Ribeiro, estou aqui para te pedir um socorro. Eu sei que você, além de ser um grande médico, também é um professor e entende tudo, né, na área da medicina. Apesar de ser dermatologista, é um estudioso, né? Primeiramente, mais uma vez, obrigado por participar do canal Um Diabético. A gente já chega se achando, né? Com essa... Muita gente se pergunta o que acontece quando uma pessoa que tem uma doença como o diabetes, né, ou uma doença autoimune, tem contato com o novo coronavírus. De que forma o corpo reage quando esse vírus entra no organismo? Tá, duas maneiras. A primeira maneira, que é o que acontece com todo mundo, o corpo ele tem algumas célulazinhas que são soldados que estão ali de prontidão, que se chamam natural killers. Então, quando o vírus entra em contato com o corpo, esses soldados, os natural killers, eles matam aquele vírus, mas independente de qual vírus seja, se o Covid, o adenovírus, qualquer vírus, eles estão lá de prontidão. Essa é a primeira maneira. A outra maneira, o organismo ele pega o vírus, encapsula e leva para os linfonodos. Linfonodos são as ínguas. E nos linfonodos são produzidos anticorpos, que são proteínas. Os anticorpos eles saem dos linfonodos, das ínguas, e vão matar o vírus. Então, desses dois mecanismos que o corpo se defende dos vírus. Agora, na prática, como que funciona, né? Por exemplo, as células conhecidas como natural killer, elas vão lá, pegam o vírus, engolem o vírus e matam, é isso? Isso. Elas fagocitam, é o nome chique disso. Elas englobam o vírus mesmo, elas engolem o vírus. E ela tem enzima dentro dela, que é a ácida cáustica, e ela queima o vírus. É como se ela afetasse o vírus no interior dela. Então ele se transforma em partículazinhas mortas. Esse é E o aí, mecanismo das natural killers. Isso serve para todos os vírus e também bactérias. O mecanismo ele é o mesmo. mas nem sempre acontece dessa forma. E aí, quando leva para a íngua, por exemplo, como que funciona? Existem outras células que pegam esse vírus, mas não matam esse vírus e levam para essa região conhecida como íngua, E popularmente. a íngua, ela chama linfonodo, ela é uma fábrica de anticorpo. E o que é um anticorpo? É uma proteína. Então, o vírus ele entra em contato com você, geralmente pelo sistema respiratório. As células que são os linfócitos, elas englobam o vírus, elas levam o vírus até o linfonodo. O linfonodo reconhece esse vírus e produz anticorpos. Os anticorpos, eles são proteínas. Esses anticorpos, depois de produzidos, eles saem da corrente sanguínea e eles ficam circulando. E eles têm a capacidade de reconhecer aquele vírus lá do começo. Eles se ligam ao vírus e fazem uma reação inflamatória no local e o organismo mesmo mata o vírus.
O anticorpo ele serve para que o vírus seja reconhecido pelo organismo. Então, nesse caso, nessa região aqui, eu vou chamar como íngua, Tá? acabam sendo produzidas essas células aí para poder, esse mecanismo aí para poder defender o corpo de um determinado vírus. Existe uma cópia, é isso? Primeiro ele faz o reconhecimento, depois uma cópia. Isso, o reconhecimento e depois uma cópia, que é o que acontece com a vacina, por exemplo. A vacina é a mesma coisa, só que quando eu coloco o vírus para produzir a vacina, eu coloco geralmente um vírus atenuado, morto. Eu coloco pedacinhos do vírus. A vacina funciona do mesmo jeito. Essas cópias elas ficam depois da vacina de prontidão, para quando a pessoa entrar em contato com o vírus novamente ou qualquer outro vírus, por exemplo, do sarampo, qualquer outro vírus, o corpo já tem anticorpos preparados e circulantes. Para quem tem uma doença autoimune, o que muda na prática, né? O que pode acontecer? Quem tem uma doença autoimune, a tendência é de que a gente entenda mais isso, mas o que a gente sabe hoje é que a produção desses anticorpos em quem tem uma doença autoimune não é igual a uma doença que não tem a doença autoimune. O paciente que tem essa doença crônica, ele não produz anticorpos sadios ou não produz a quantidade suficiente, ou muito anticorpo ou pouco anticorpo. O sistema imunológico, que é esse de defesa do paciente que tem uma doença autoimune, ele não é tão bem regulado. Ele pode estar em excesso ou estar em falta. E ele pode também produzir anticorpos que não sabem reconhecer o vírus, anticorpos mutantes, não eficientes. Então, ele até produz, mas ele produz anticorpo que não vai funcionar. E aí, o que pode acontecer por exemplo, no meu caso, diabetes tipo 1, de alguma forma, o meu sistema de defesa acabou produzindo anticorpos que acabaram atacando lá as ilhotas, a célula beta, e elas pararam de funcionar, porque eles achavam que aquilo ali não fazia parte do meu corpo ou era uma ameaça. Exatamente. Isso pode acontecer, então? Pode acontecer. E para você que tem diabetes, você tem um problema adicional, que é o diabetes, quando não está controlado, a microvasculatura, os vasos sanguíneos do diabético, eles não são tão eficientes quanto uma pessoa que não tem diabetes. Então, a circulação de áreas periféricas, então, a microcirculação, as arteríolas do diabético não controlado, elas não são eficientes, a pessoa tem mais infecção, por quê? Ou ela tem uma tendência de ter mais infecção. Não chega sangue no local. Não chega sangue, não chega também os anticorpos. Então, a importância aí de manter o controle, principalmente num período de pandemia. E praticar atividade física. O diabético também, principalmente, tem uma substância produzida pelos músculos que ele protege a gente contra o coronavírus. Isso é uma descoberta recente e para os pacientes que têm tanto que na Inglaterra, o Boris Johnson, ele autorizou e ele indicou, orientou as pessoas a fazerem atividade física, mesmo os pacientes com grupo de risco, porque os músculos produzem substâncias que defendem o corpo contra o coronavírus. E esses dias, só para a gente finalizar, eu ouvi de um médico geneticista a seguinte frase: quem mata não é o coronavírus, mas o que ele causa no organismo, né? Me ajuda a entender o que significa isso. Tá. Quando essas células ou os anticorpos eles chegam no local, eles trazem com ele muita água e muita substância inflamatória. Quando isso está demais, essa reação está muito exagerada, aquela área fica engurgitada. Então, por exemplo, o pulmão. Por que a pessoa morre ela morre praticamente afogada, com água no pulmão? Porque essa reação inflamatória, os anticorpos, eles trazem muita água e essa quantidade de água impede com que o ar entre para o organismo. Então, a pessoa morre afogada. Por que ela tem problemas, por exemplo, renais? Pelo excesso de acúmulo de anticorpo nos rins. O que causa a morte não é o vírus ele não causa a morte, mas é a inflamação que o vírus causa, que é uma tentativa do corpo de salvar a pessoa. Só que ainda, como ele é um vírus novo, uma mutação, o corpo ainda não sabe se ele vai tratar aquilo como uma infecção banal ou uma infecção grave. Então, ele coloca muita substância, mesmo para um vírus que seria normalmente um vírus banal. Então, é a inflamação que mata.
Tá aí, doutor Felipe, obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito prático, objetivo aí com as palavras. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Tá aí, pessoal, mais um vídeo então com muitas informações, bate-papo bem esclarecedor, falei que ia ser bem objetivo, bem claro, acho que foi também bem didático, espero que eu tenha te ajudado aí com essas informações. Se você achou importante, compartilhe a quem você acha que precisa ver esse vídeo. E vamos juntos levar informação a quem precisa. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Beijo e até mais, se cuidem!